João, capítulo 1. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja, como sempre, vai ler os pares. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Todos. Então ele respondeu: amém, queridos, podem sentar. Meus queridos, nós, como sabemos, só vamos ter mais um culto de louvor e de adoração este ano. Então, eu orei a Deus pedindo que não terminasse o ano, não fosse terminar o ano cansativo, assim, com uma mensagem enfadonha, cansativa, mas que Ele me desse uma palavra alusiva, assim, a essa data que nós comemoramos agora neste período, esse período natalino. Coisa simples a respeito do nosso propósito aqui na igreja e na nossa vida aqui na terra, porque o nosso propósito é servir a Deus, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como o Filho de Deus, aquele Filho que Deus deu por mim, por você
nós ainda sendo pecadores, reconhecidamente pecadores, porque todos nós pecamos, todos nós temos pecados, mas nós temos que ter consciência disso, que somos fracos, que somos pecadores e que somos dependentes da sua graça, porque é pela graça dele que nós somos salvos, não é por outra coisa, pela fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Não tem outra razão que possa nos levar para o céu. É somente isso que faz com que o nosso nome esteja escrito lá no livro que ele haverá de ler quando ele voltar. E eu recebi a visita do nosso irmão Carlos Roberto, sempre disposto a nos ajudar quando nós precisamos. Ele também nunca mediu esforços. Então eu fiz o seguinte: nós vamos nos dividir aqui. Eu vou falar um pouquinho, ele fala outro pouquinho, e nós completamos assim a mensagem de hoje. Nós não combinamos nada, eu não sei o que é que ele tem para falar, também não disse para ele o que é que Deus colocou no meu coração, e a gente vai desenrolar aqui assim mesmo, mas com certeza as palavras são abençoadoras, porque são palavras da salvação, não são palavras do homem. Eu andei escrevendo algumas coisas e depois saí mudando tudo, mas Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas, e é tudo para a glória dEle. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Amém? Diz assim, a partir do versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, mais uma vez, eu quero me colocar diante de Ti, para Te pedir que Tu limpes o meu coração, ó Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, para que eu possa, Senhor, ser instrumento em Tuas mãos, e venha falar somente aquilo que Tu queres que seja dito à Tua igreja esta noite, Pai, para edificação, para a compreensão dos propósitos que Tu tens para cada um de nós, para a nossa correção, para entendermos, Senhor, o quão pequeno nós somos diante da Tua grandeza. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, nós vimos aqui, nessa primeira leitura de Mateus, como se deu o nascimento de Jesus e o seu relacionamento, o relacionamento dos seus pais. No caso, Jesus não teve um pai biológico, porque não houve a conjunção carnal. Ele teve a mãe, mas o pai é espiritual. Quem é o pai de Jesus? O próprio Deus, Espírito. Então Jesus nunca teve um pai biológico. José parecia ser o pai de Jesus, porque casou com a mãe de Jesus. Mas a realidade é esta: Jesus tinha um pai espiritual. E nós vimos aqui, nesse texto, o cumprimento da profecia feita lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e será chamado príncipe, né? Conselheiro, né? Pai da eternidade, príncipe, conselheiro e Deus forte, Pai eterno. Você está sabendo mais do que eu. Graças a Deus. Pois bem, gente, então a profecia se cumpriu. E hoje, essa profecia continua sendo debatida, continua sendo aceita e continua sendo contestada, porque muitos não acreditavam que Jesus fosse o príncipe eterno, o Filho do Deus vivo, que veio para salvar o mundo, veio para reinar e reinar para sempre. Todos os reis que vieram, reinaram, mas reinaram por pouco tempo, reinaram por um período, mas Jesus veio para reinar até o fim dos tempos. Ele hoje continua reinando. Se você crê nisso, diga amém. Porque esta é uma verdade incontestável. As provas estão aí. A natureza, o mundo testifica da verdade, dessa verdade que está escrita aqui. Nunca foi provado o contrário, apesar de aparecerem outras linhas de pensamento, outras religiões, seitas, que contestavam o nascimento de Jesus, como os próprios judeus, que ainda hoje dizem que estão esperando o Messias, que Jesus foi mais um profeta, mas Jesus não é negado como Filho de Deus. Para o judeu, Jesus foi mais um profeta, mas não o profeta que a Bíblia fala. O muçulmano acredita que o profeta prometido foi quem? Maomé. O mundo está se acabando em guerra por aí, se a Bíblia diz que Jesus é amor. Deus é amor, é um Deus de paz. E Maomé é um Deus vingativo, um Deus da guerra, que não convence ninguém pelo amor, ou melhor, não convence ninguém de forma alguma, porque pela espada não há convencimento, o que há é morte. Mas, meus queridos, então nós vemos que Jesus veio e cumpriu sua missão. Jesus é o fruto da promessa de Deus que ele fez para Adão e Eva lá no Gênesis, quando ele disse que o filho da mulher, o descendente do tronco de Jessé, viria para um dia pisar a cabeça da serpente. A serpente aqui referida é o diabo. Deus tirou Adão e Eva do paraíso,
mas mesmo assim ainda deu uma promessa de uma nova chance, uma chance de vida. Isso que nós estamos comemorando agora nessa época natalina, onde muita luz, onde muita riqueza, muita luxúria, muita festa, não corresponde àquela realidade que a Bíblia nos mostra, que ele nasceu no meio do caminho, numa manjedoura, num estábulo abandonado, envolto em trapos. Ele foi encontrado envolto em trapos, no meio da manjedoura de um coxo. Num coxo, era o berço dele, diferente dessas festas que se propagam por aí, com muita bebida, muita dança, muita música, muita luz, muitos presentes. Quando o presente que Jesus recebeu, os presentes que levaram para o recém-nascido, foram aqueles 3 magos que levaram ouro, incenso e mirra para ele, só. E mesmo assim, Herodes estava com o exército todo atrás dele para matá-lo. Enquanto o mundo festeja de uma forma bem alegre, colorida, rica, a realidade é outra. Que seja rica esta ocasião nos nossos corações, que seja rica de muito amor, de muita paz, muita compreensão, muita vontade de servir. Nós não precisamos dar festas na nossa casa, nós não precisamos participar de super festividades por aí, de confraternizações. Vamos nos confraternizar todos os dias do ano, com o mesmo amor, com a mesma alegria, porque a cada dia Jesus deve, quando nascer, quando nós abrimos os olhos, nós devemos ver Jesus, é a luz de Jesus na nossa vida, na nossa frente, que as nossas atitudes sejam pautadas nessa visão, a visão de Cristo, a visão do Salvador, e que nós somos dependentes dele, e ele é quem nos guia, é ele quem nos leva, quem nos livra do mal, pelo seu poder. É ele quem nos transforma, é ele quem nos faz perdoar aqueles que nos fizeram algum mal, como ele perdoou aqueles que o crucificaram. Ele não desistiu. Um momento só que Jesus teve, digamos assim, fraqueza, ele estava na cruz e no fim das suas forças, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passar o cálice da morte, que ele não morresse. Ele teve um momento que ele pediu para não morrer. Mas ao mesmo tempo, na mesma hora, ele diz: mas seja feita conforme a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feito conforme a tua vontade, faça-se a tua vontade. Nós muitas vezes pensamos diferente. Meu Deus, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo, faz, meu Deus, atende o meu desejo, atende o meu pedido. Na maioria das vezes nós não dizemos: Senhor, eu estou com um problema, me ensina a resolver esse problema, me dá forças para resolver. Eu prefiro que seja assim, mas seja feita conforme a tua vontade, mesmo contra a minha vontade, faça-se a tua vontade, porque independente de nós querermos ou não, a vontade que vai prevalecer é a vontade de Deus. Jesus foi exemplo, Jesus é exemplo, porque não devemos nós dizer Jesus foi, porque Jesus
Não foi, Jesus é, ele continua sendo e continuará sendo. Mas ele, enquanto viveu entre nós, ele nos deu exemplos. Exemplos práticos, exemplos vivos de homem, de carne e osso, imortal, como qualquer um de nós. Então, meus amados, nós vamos procurar sempre ser seus imitadores. Como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era um homem pecador, um homem que tinha um testemunho desagradável. Paulo foi perseguidor de cristãos, mas ele mudou. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo mudou, então ele nos aconselha a mudar também. Jesus nasceu para nos salvar, através da sua morte. Jesus, ele veio para nos transmitir conhecimento do bem e do mal, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos testifica. É só nós queremos abrir o nosso coração para que esse Espírito se manifeste em nós, ele nos diga, ele nos oriente sobre o que nós vamos fazer, aquilo que nós pretendemos fazer. Porque muitas vezes, meus queridos, as coisas dão errada para nós, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade, que as coisas sejam feitas, aconteçam conforme a nossa vontade, e nós não perguntamos a Deus se é da vontade dele também, se é o melhor para nós. Nós queremos simplesmente fazer e pronto. Às vezes as coisas dão erradas e nós perguntamos, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Por que deu errado? Você no começo você perguntou a Deus se aquilo seria bom para você? Uma compra que você tinha que fazer? Um investimento que você tinha que fazer? Muitas vezes nós pagamos caro pela nossa precipitação, pela nossa chamada autossuficiência. Eu decido por mim. Quem decide sou eu, não vou pedir a ninguém, perguntar a ninguém. Aí esquece de perguntar a Deus se deve fazer. Este menino nasceu com o único propósito: salvar o mundo de Satanás. Nessa palavra que eu tenho para vocês hoje, eu só quero destacar esses 3 pontos. O nascimento de Jesus, nós já falamos aqui. A vida de Jesus e a sua morte, porque a vida de Jesus se tornou pública a partir dos 12 anos de idade, quando ele foi encontrado no templo, pregando para os sacerdotes, para os escribas. Jesus com 12 anos já estava dando lições de conhecimento, lições de vida, de comunhão com Deus, lições de sabedoria. A partir dos 30 anos, Jesus viveu fazendo missões, andando com pessoas de várias categorias sociais. Ele não fazia distinção. Jesus, na sua vida, ele teve 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Mas ele nunca discriminou ninguém. Os sacerdotes eram uma casta separada. Os profetas também eram outra categoria de homens separados pelos reis. E os próprios reis viviam separados. Jesus foi sacerdote, foi profeta, foi rei e andou com pescadores, homens analfabetos, ex-cobradores de impostos, andou com tudo quanto foi de gente, andou com escribas, andou com fariseus,
e terminou morrendo por todos nós, independente de classe social, de categoria social. Ele simplesmente deu sua vida por aquele que crê que Ele é o único Senhor e Salvador. A morte de Jesus está aqui em Mateus 27, 50. Mateus 27, 50, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou seu espírito. Jesus estava na cruz, sendo escarnecido. Todo mundo que estava assistindo ali, contando piadinha, soltando piadinha, com provocações. Se tu és filho de Deus, desce daí. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. E ele clamou a Deus, clamou por mim, por você, clamou pelo mundo, para que Deus salvasse o mundo, não deixasse o mundo se perder. E então ele entregou o seu Espírito. A partir daí, momentos de trevas, de escuridão, mais a escuridão espiritual do que a escuridão física, do povo desorientado. Mas no capítulo 28, versículo 6, fala a respeito da sua ressurreição. A última etapa de Jesus aqui na terra, a última etapa do projeto que ele, original, que Deus tinha para o homem, que era a vinda de Jesus, a sua morte e a fé e a crença do povo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus passou, foi sepultado. Ao sair da sepultura, muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. E ele subiu aos céus a partir do terceiro dia e deixou dito para todos aqueles que estavam ali presentes, aqueles que creram que ele era o Messias, aqueles que creram que ele era o Salvador: na casa do meu pai tem muitas moradas. Está lá em João 4,14. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou e preparar-vos-ei lugar. Então, se você crê, com certeza Jesus já preparou um lugar para você lá no céu, na casa do Pai. E brevemente ele haverá de vir para buscar a sua igreja. Ele virá buscar aquele que tiver confessado publicamente que ele é o Filho de Deus, que ele morreu para nos salvar, que a sua morte não foi em vão, a sua morte foi para a nossa salvação. Que vocês tenham um Feliz Natal. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre cada um da tua igreja, não somente hoje, mas para sempre. Amém.